E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Estamos aqui, testando nossa primeira videoaula. Eu sei que ainda todo o processo é um pouco rudimentar, perto daquilo que vocês já estão acostumados por aí, mas tenham paciência comigo, eu chego lá, eu garanto isso para você. É um momento, na verdade, único na minha vida, acredito que na vida de vocês também, por estarmos vivendo uma situação aí que ninguém imaginava que viveríamos. Mas enfim, estamos aqui para tentar minimizar os impactos dessa quarentena que estamos vivendo no momento. E para você que está no meu segundo ano do ensino médio, aí no colégio, em outros colégios, talvez esse conteúdo seja visto em outro lugar, né? Nós vamos trabalhar hoje aqui o reino Monera, que é formado por um grupo de organismos conhecidos como organismos procariontes. O que é um organismo procarionte? Imagino que você se lembre lá da aula de teoria celular, de modelos celulares, quando se discutia a diferença entre dois grupos de células, extremamente importante essa diferenciação. As células procariontes, portanto, são aquelas células em que não há membrana nuclear. Lembra que o núcleo não é envolvido por uma carioteca, que é uma membrana nuclear. Dessa maneira, o material genético dos organismos procariontes ele está disperso no citoplasma da célula, tá ok? Os organismos procariontes, portanto, que pertencem ao reino Monera, nós podemos classificá-los em três grupos, né? Três grupos, que são o grupo das bactérias, ou também conhecida como eubactérias, que é a maior parte dos organismos procariontes que nós conhecemos, aquelas bactérias que causam doenças, aquelas bactérias que estão no meio ambiente, trabalhando com a reciclagem dos nutrientes, tá? E que fazem parte de nossa vida de uma maneira extremamente intensa. Temos também aqui as cianobactérias e as árqueas. São organismos procariontes também. Tem uma importância ímpar para o ecossistema em que eles vivem e nós trabalharemos isso um pouquinho mais adiante. Nesse cladograma, que indica a ramificação evolutiva desses organismos, nós também encontramos aqui os organismos que são eucariontes. Lembrando que todo organismo pertencente ao reino Monera obrigatoriamente é procarionte, sem membrana nuclear. Os eucariontes são aqueles que têm membrana nuclear, portanto, eles não pertencem ao reino Monera. Estão aqui representados porque nós temos aqui um cladograma evolutivo. Em algum momento da nossa história evolutiva, surgem aqui os organismos eucariontes que estão contemplados nesse cladograma. No primeiro momento, portanto, quando a gente pensa em reino Monera e a gente fala que ele é o reino mais primitivo da biologia, ele é o mais primitivo em dois sentidos. O primeiro sentido é que, muito provavelmente, eles são o primeiro grupo de seres vivos que surgiram na Terra há 3,5 bilhões de anos, quando esse nosso planeta começou a ser habitado por organismos rudimentares ainda, muito distantes daquilo que somos. E também o mais primitivo por ser o mais simples dos organismos que existem nesse nosso planeta. Quando eu digo organismo mais simples, alguém pode argumentar aí, mas Wellington, e os vírus, eles não são mais simples que os procariontes? Em termos estruturais, sim, eles são mais simples. Porém, há toda uma controvérsia sobre a possibilidade ou não do enquadramento dos vírus entre os organismos classificados como vivos por conta da teoria celular. Os vírus não são formados por células, as bactérias e os organismos procariontes, sim. Então é o mais primitivo por conta disso. Ele é procarionte, não se esqueça disso. Conceito básico de biologia, tipo de célula. Ou a célula é procarionte, ou a célula é eucarionte, tipo básico. Lembre-se da dica, faça o cartazinho, escreva procarionte, sem membrana revestindo o núcleo. Cola no teto, em cima da sua cama. Deita para dormir, olha para lá. Coloque ao lado sempre a foto do crush, para você poder olhar lá em cima com mais prazer, né? E todos eles são unicelulares. Não existe representante do reino Monera pluricelular, apesar de que existem organismos que formam colônias. Mas a gente não pode esquecer que uma colônia não é um organismo pluricelular. Uma colônia é uma associação de diversos organismos unicelulares que vivem ligados fisicamente uns aos outros.
Veremos também quais são os principais tipos de colônia que nós encontramos entre as bactérias, tá ok? Pessoal, dessa maneira a gente começa primeiramente pelas bactérias, por ser a maior parte dos representantes do reino Monera pertencentes ao grupo das bactérias, tá ok? E bactéria é um tipo de organismo que todo mundo já ouviu falar. É aquele organismo que a sua avó chamava de micróbio. Não que ela estivesse errada, porque quando eu falo micróbio, microbio é uma vida pequenininha. E as bactérias assim são, né? Ninguém consegue vê-las sem o uso de um microscópio. Por isso que elas se tornam, às vezes, muito mais perigosas do que parecem. E quando a gente pensa numa bactéria, nós podemos olhar aqui que existem diversas formas, e são as principais essas, com que elas são encontradas, ou seja, o formatinho da célula que ela tem. Ela pode ser redondinha formando um coco, ela pode ser compridinha formando um bacilo, ela pode ser um formato de vírgulazinha formando um vibrião, né? Os espirilos que são mais em formas de espiral, e aqui estão as formas coloniais que nós citamos anteriormente. Streptococcus formando aqui o tipo um colarzinho, né? O pessoal de humanas faz isso bastante lá na praia, unindo uma miçanguinha na outra. E os estafilococos, aqui parece um cachozinho de uva, né? O pessoal de humanas não conseguiria fazer um colarzinho dessa maneira. Aquilo lá é mais fácil, é só alinhar um ao outro, né? E quando a gente pensa numa bactéria, a gente vai tentar olhar para ela em termos de ultraestrutura da célula bacteriana. O que nós encontramos dentro de uma bactéria, tá? Então a gente começa por características que são fundamentais. Membrana plasmática. Ela é uma célula, ponto. Sendo célula, tem membrana plasmática. E como qualquer célula que nós encontramos aqui no planeta, até o momento, todas as membranas plasmáticas possuem composição lipoproteica. Isso mesmo, a membrana plasmática é formada por fosfolipídios e por proteínas imersas nesses fosfolipídios. Isso é um ponto extremamente interessante de se pensar. Por quê? Porque se nós temos a mesma composição de membrana plasmática em todos os tipos de células que existem por aí, isso é um indício seguro de que houve efetivamente um processo evolutivo. Porque se a minha membrana plasmática, a sua membrana, do seu cachorro, da árvore do seu jardim, tem a mesma composição lipoproteica, isso significa que nós todos tivemos a mesma origem evolutiva. Ou, se você quiser, podemos acreditar em coincidências. Eu, enquanto biólogo, fico com a primeira opção, acreditando efetivamente em que nós todos evoluímos aí de nossos ancestrais mais primitivos. Além da membrana plasmática, aqui uma observação importante no que diz respeito à célula bacteriana. Ela também possui parede celular. Isso mesmo. E toda parede celular, ela sempre será externa à membrana plasmática. Então, a membrana plasmática da bactéria e para o lado de fora da membrana, nós encontramos a parede celular. E nesse momento, quando você lê aí que ela é formada por peptidioglicana, essa informação pode ser útil para você quando for necessário você fazer a diferença entre células que possuem parede celular. Por exemplo, uma célula de um vegetal possui parede celular de celulose. A célula de um fungo também tem parede celular de quitina. Então fica aí a dica como diferenciação. Apareceu na questão, possui parede celular de peptidioglicana, também conhecido como mureína, você sabe já de cara que é uma bactéria. Associou ao fato de ser procarionte, matou a charada, é bactéria mesmo, tá ok? E por que é importante a bactéria ter uma parede celular? Vamos lá, vamos pensar. Você é um organismo todo complexo, cheio de estruturas de defesa e tudo mais, um esqueleto que te sustenta de pé, né, uma musculatura que permite você andar. Agora imagine se você fosse uma bactéria com uma estrutura unicelular. Essa parede ela vai te conferir proteção, principalmente em relação ao meio em que se vive. Vamos supor um exemplo. Vamos imaginar que uma bactéria esteja no meio hipotônico em relação a ela,
Ou seja, isso significa que a água por lá de fora vai entrar por osmose na bactéria e ela vai inflar por conta disso. É como uma bexiga, se você ficar enchendo, puf, estoura. Agora, se você pegar essa bexiga e colocar dentro de uma garrafa PET e tentar encher, a limitação da garrafa PET vai impedir que essa bexiga estoure. Estamos aí a parede celular da célula bacteriana, que impede, entre outras coisas, a lise celular quando ela é colocada no meio hipotônico, tá certo? Essas duas estruturas são essenciais e estão presentes em toda a célula bacteriana, diferentemente da cápsula. A cápsula é uma estrutura de proteção ainda maior. Então nós temos lá a membrana plasmática, para o lado de fora da membrana, a parede celular e algumas bactérias para o lado de fora da parede celular, a cápsula. Tá certo? Toda bactéria tem cápsula? Não. As bactérias encapsuladas, portanto, são aquelas que possuem cápsula. E uma importância muito grande quando a bactéria for patogênica, ou seja, quando a bactéria causar algum tipo de doença, essa cápsula terá ação antifagocitária. O que é isso? Vamos supor que eu esteja acometido de uma doença bacteriana. O meu sistema imunitário vai lá para destruir. Temos uma linha de defesa formada por macrófagos, que são células grandes que conseguem comer as bactérias que invadem o nosso organismo. Esse processo de comer chama-se fagocitose. E caso a bactéria tenha cápsula, essa fagocitose pode ser comprometida, o que aumenta a potencial de patogenicidade dessa bactéria que possui essa parede, essa cápsula. Né? Lembrando que parede todas têm, cápsula não, tá certo? E uma coisa extremamente importante aqui, que a cápsula também pode apresentar um glicocálice, e esse glicocálice formando uma camada liminosa, escorregadia, que permite o deslizamento por superfícies sólidas. Até porque a bactéria, algumas possuem estruturas locomotoras, mas nem todas, o que facilitaria demais a vida dela para encontro da sua parceirazinha, para realizar algum tipo de conjugação, que nós veremos daqui a pouco do que se trata. Outras estruturas, nós temos o citoplasma. Wellington, eu sei desde quando eu entrei na 5ª série que toda célula é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas essa não tem membrana delimitando o núcleo. E o citoplasma aqui, vale ressaltar uma coisa extremamente importante, que é a principal e única organela presente na célula bacteriana, que são os ribossomos. Outra coisa, mais um cartazinho, você vai fazer ribossomo. Qual a importância dele? Síntese de proteína. Ribossomo, síntese de proteína. Repita isso por 10 vezes que você vai memorizar. Não esqueça. Aí o motivo, fazendo um parêntese, desse vírus querer invadir as células como um parasita obrigatório. O vírus ele tem uma cápsula de proteína e ele não tem ribossomo. Então ele precisa de ribossomo de uma célula para sintetizar a sua cápsula de proteína. E olha só o estrago que ele é capaz de fazer. Tá certo, pessoal? E aqui essa informação que é importante, nós temos os ribossomos formados por duas subunidades, uma maior e uma menor, que se acoplam durante o processo de síntese de proteínas. E as subunidades da célula procariótica são diferentes das nossas. As nossas são um pouco maiores do que as dele. Qual a importância disso? Confecção de antibiótico. Imagine se você fabrica um antibiótico que é capaz de inibir a síntese de proteína de organismos com essas subunidades. Você bloqueia a reprodução deles e não os das nossas células. Olha que fantástico que é isso, né? Salve a ciência, que não é tão valorizada assim no nosso país. Tá certo, pessoal? Então vamos pensar uma outra coisa. Mitocôndria, lembra dela? Uma organela celular responsável pela síntese de ATP? Isso, eu tenho mitocôndria, todos os organismos, com exceção dos procariontes, possuem mitocôndria, e as mitocôndrias também possuem subunidades menores de ribossomos, o que sugere claramente a hipótese endossimbiótica, que é assunto para uma outra aula. Pessoal, continuando, flagelo, locomoção. Toda bactéria se locomove? Não. Mas se ela se locomove, ela tem flagelo? Provavelmente sim, tá certo?
Outra característica, fímbrias ou pili. Fímbrias ou pili são sinônimos, que podem ter dupla função, adesão em superfícies ou reconhecimento sexual. É isso mesmo, reconhecimento sexual. Não que as bactérias façam sexo, é claro que não, no sentido literal, mas elas conseguem trocar aí material genético entre elas e essas fímbrias serão extremamente importantes para isso. Tá certo? A adesão, vou te dar um exemplo. Quando você acorda de manhã, provavelmente você escova seus dentes. Por que você não pode simplesmente pegar um enxaguatório bucal, colocar na boca, fazer um gargarejo, né, e pronto, resolveu? Porque as bactérias grudam no dente, a escovação faz com que ela seja liberada dali. Isso é claro que elas têm fímbrias. Um outro exemplo disso é se você olhar para um bebedouro, por exemplo, você vai ver que a canaleta de coleta de água, ou de entrada ou de saída, ele pode com o tempo começar a formar uma camada liminosa, né, de adesão, também conhecido como biofilme. E vocês têm um professor aí conhecido chamado PV, ou Paulo Venâncio, que conhece muito bem essa história de biofilmes. Caso você queira saber mais sobre o assunto, entre em contato por e-mail lá com o professor Paulo Venâncio, também VV. Essa informação é extremamente importante. O DNA de célula bacteriana, ele é circular. Ele não é filamentoso igual é o nosso. Como assim, Wellington? Circular? Circular de fato. Ele começa num ponto e termina nesse mesmo ponto. Ele não tem extremidade como o nosso DNA tem. O nosso DNA tem uma pontinha, tem outra pontinha. E no nosso caso específico, nós temos 46 filamentozinhos de DNA em cada célula nossa. As células procarióticas têm um único DNA circular, portanto, sem proteínas associadas. Como se chamam essas proteínas, Wellington? Estonas. O que são estonas? Também assunto para uma outra aula, quando falaremos especificamente sobre a molécula de DNA. Muito bem. Plasmídio. Está aqui uma grande descoberta do Reino Monera. Plasmídio, algumas bactérias são capazes de absorver um material genético que não é dela. Elas absorvem material genético do meio. Veremos algumas formas que ela é capaz de fazer para conseguir esses plasmídios. Mas o mais interessante é que, quando uma bactéria obtém um plasmídio, um material genético que não lhe pertence, ela passa a manifestar características que anteriormente ela não manifestava, como por exemplo cápsula. Então uma bactéria não capsulada pode de repente formar e passar a produzir cápsula pela presença de um plasmídio. A ciência da biotecnologia, sabendo disso, hoje a gente brinca com as bactérias de uma maneira extremamente importante. Podemos colocar um plasmídio numa bactéria de um gene humano de interesse, como por exemplo da produção de insulina. E os diabéticos dessa maneira conseguem comprar insulina no mercado, na drogaria, mercado não. Elas conseguem comprar insulina na drogaria, insulina humana que é fabricada por bactérias graças à inserção de plasmídios em seu material genético. Dá uma olhada na importância que a biotecnologia tem e do conhecimento científico, mais uma vez aí, para o melhoramento da nossa própria vida. Os mesossomos, pessoal, são invaginações de membrana. O que é uma invaginação de membrana? Vamos mostrar aqui. Então nós temos a membrana plasmática da bactéria, nós temos uma invaginação de membrana ou outras invaginações de membrana. Nesse mesossomo, portanto, existe uma cadeia transportadora de elétrons que é capaz de pegar os elétrons da oxidação da glicose e produzir ATP. Se você é um aluno esperto e olhar bem para essa bactéria, você vai reparar que, se eu isolar toda a outra parte que diz respeito exclusivamente à bactéria e pensarmos apenas na membrana com as dobras de mesossomos, nós estamos praticamente olhando para uma mitocôndria de novo. Temos aqui uma outra justificativa para a hipótese endossimbiótica, de que provavelmente as mitocôndrias eram micro-organismos que, em algum momento da evolução, passaram a viver dentro das células eucarióticas. Ainda bem que elas fizeram isso. Temos aqui um modelinho, portanto, de todas as estruturas que nós já citamos anteriormente. Um modelinho preto e branco não é bonito.
Então nós temos aqui o modelinho colorido. Também não gostei desse modelinho, Wellington. Então dá uma olhadinha lá. Google ajuda bastante. Modelo de célula bacteriana. Você encontrará aquele que melhor lhe agrada. Tá certo, pessoal? Então nós tivemos até aqui quais são as características gerais encontradas numa célula bacteriana. Agora a gente vai discutir um pouco como ela vive, né? Então nós já sabemos que ela tem basicamente 4 características fundamentais: membrana plasmática, material genético, parede celular e ribossomo. 4. O resto é acessório, que algumas bactérias têm extrema importância, mas é acessório. Agora a gente vai ver como que essa bactéria consegue viver no ambiente onde ela está. Então ela pode viver obtendo energia primeiramente sendo heterótrofa. Lembre-se o que é um organismo heterótrofo. É aquele organismo que não é capaz de fabricar por si só matéria orgânica. Então, como ele não fabrica matéria orgânica, ele precisa obter a matéria orgânica do meio onde ele está. Comer. Só que a bactéria não come da maneira que nós comemos. A gente come muito a propósito, né? Eles são capazes de obter alimento de 3 formas. Existem bactérias que são saprofíticas. Obtêm energia da matéria orgânica em decomposição. Isso mesmo, quando as coisas morrem, elas são decompostas ou desaparecem como mágicas. As bactérias estão lá se alimentando delas. Existem as bactérias que são parasitas, e são essas que nos causam temor. Porque as bactérias parasitas vivem dentro de um organismo, prejudicando esse organismo, obtendo alimento desse organismo. E dessa maneira, muitas bactérias parasitas causam doenças em seres humanos. E nos nossos petzinhos também, queridos. E bactérias que são mutualísticas e que vivem em simbiose com outros organismos, como por exemplo, aí o estômago de organismos ruminantes, né? Que tem micro-organismos que facilitam aí a digestão da celulose por esses animais. Pessoal, independente da bactéria pegar comida, obter comida da matéria que morreu, ou parasitar alguém, ou vivendo simbioticamente, ela tem que quebrar esse alimento para poder produzir energia. E existem 2 maneiras básicas que isso seja feito: através da respiração celular ou através da fermentação. Por isso nós classificamos a bactéria de acordo com o meio que ela utiliza para quebrar o alimento para produzir energia. Se ela usa a respiração para isso, a gente chama ela de aeróbica estrita. Aeróbica, ela usa o ar, mas o que do ar? O oxigênio. Agora, se ela não usa o oxigênio, ela fermenta, ela é anaeróbica estrita. Ela não usa o oxigênio. E aí tem um detalhe. Se a bactéria é anaeróbica estrita, ela pode morrer na presença de oxigênio. Por isso que a sua avó lavava o seu machucado com água oxigenada. Para que a liberação de oxigênio da água oxigenada pudesse matar esse tipo de bactéria. Faz mais isso não. A água oxigenada também lesiona o seu tecido. Agora tem as bactérias que são mais espertas, eu diria assim, porque elas são capazes de extrair energia do alimento das 2 formas, ou através da fermentação, ou através da respiração celular, por isso são chamadas de facultativas, ou seja, elas podem fazer os 2 meios. Pessoal, então, de modo bem simplesinho, lembrando que a principal fonte de energia sempre será a molécula de glicose. Quando a fermentadora quebra a molécula de glicose, produz 2 ATPs. 2 ATPs. Diferentemente daquela que usa a glicose associada ao oxigênio, aquela que respira, produz 38 ATPs por molécula de glicose. Processo muito mais eficiente do que o anterior. Mas enfim, ela tem uma limitação de lugares para sobreviver. Tem que viver onde tem oxigênio. Também existem aqui, pessoal, a respiração anaeróbica, é um modelo um pouco diferente. A diferença básica é o aceptor final de elétrons, que não é o oxigênio, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter o nitrato como receptor final, mas isso é um assunto também para a aula de bioenergética. Existem também as bactérias autótrofas.
aquelas que sintetizam matéria orgânica, que são a base de toda a cadeia alimentar. Não que a bactéria tenha uma importância para o ecossistema quando a gente pensa em relação à produção de matéria orgânica, tá? Mas elas são autótrofas ou fotossintetizantes, né? Ou quimiosintetizantes. Se elas são fotossintetizantes, elas vão usar a luz proveniente do ambiente para fabricar glicose. Se ela for sulfobactéria, o doador de hidrogênio não vai ser aí a molécula de água, mas sim vai ser o gás sulfídrico. São bactérias também que vivem em ambientes mais extremos, não são encontradas em todos os lugares. Já as quimiosintetizantes, elas vão realizar uma reação química inorgânica, exotérmica, que libera energia, e essa energia liberada, ela usa para fabricar a glicose, mais uma vez. Lembrando que a diferença básica entre a bactéria fotossintetizante e a quimiosintetizante é a fonte de energia. Uma é a luz, na fotossintetizante, a outra é a energia de uma reação inorgânica, na quimiosintetizante. E agora a gente chega na parte mais interessante da vida das bactérias, que é a sua reprodução. A principal forma de reprodução bacteriana é a cisciparidade ou a bipartição. É muito semelhante a um processo de mitose. Você tem uma bactéria que se divide em duas. Pronto, de uma temos duas. Considerando que esse crescimento é exponencial, de duas temos quatro, de 4, 8 e assim por diante. Em condições ideais, de temperatura, de nutriente, de espaço, uma bactéria chega a se reproduzir por essa forma a cada 20 minutos. Ou seja, considerando que estamos em casa nesse período, você vai fazer o seu churrasquinho, você pega a carne, tira do congelador, deixa do lado da churrasqueira. Tá aí uma condição ideal. Alimento disponível, muita matéria orgânica, temperatura adequada, pronto. A cada 20 minutos você tem uma nova formação de colônia bacteriana. Nesse caso nós temos uma vantagem que é a velocidade de reprodução, mas em contrapartida temos uma desvantagem que é a falta de variabilidade genética. Mas enfim, como que ela resolve isso? Realizando outro processo, já voltamos para esse slide, que é através da conjugação. Lembra lá atrás quando falávamos que as bactérias tinham pile, né, ou fímbria? Está aqui uma, por exemplo, e ela usa essa fímbria para o reconhecimento sexual e elas realizam uma ponte citoplasmática por onde ocorre a transferência de material genético de uma para outra. A desvantagem do tempo de ter que encontrar um parceiro, você que vai no rolê sabe da dificuldade que é isso, de achar alguém que te queira. Pense, o Wellington casou, está tudo resolvido, todo mundo acha a sua tampa. Mas em contrapartida nós temos aqui a imensa vantagem que é o fato da variabilidade genética, o que favorece a cada nova geração a sobrevivência nas condições ambientais que serão impostas. Caso uma bactéria se veja numa situação em que há necessidade de sobrevivência imediata, ela também é capaz de esporular. A esporulação é uma das formas mais importantes para a sobrevivência de bactéria. Bactérias esporuladas são altamente resistentes a qualquer tipo é demais, mas é altamente resistente às intempéries do meio onde ela vive. Tá certo? Bactérias esporuladas normalmente são utilizadas para a verificação da eficiência de esterilização de equipamentos de esterilização. Tá bom? Pessoal, e agora nós temos alguns meios que não são tão comuns, mas são meios também de reprodução e mudança de material genético bacteriano, como a transdução. Olha, esse é um pouco mais complexo. Nós temos a primeira bactéria sendo infectada por um vírus, certo? Então aqui eu tenho o material genético do vírus, e o material genético desse vírus está sendo transferido a outra bactéria através de uma ponte citoplasmática, transdução, e também temos a transformação, que é quando o DNA de um micro-organismo está no meio e a bactéria absorve esse DNA como um plasmídio. Tá certo, pessoal? Então até aqui nós falamos basicamente de características gerais da célula bacteriana, falamos aí de como ela se reproduz, tá certo? De como ela se obtém alimento. E agora a gente vai falar de modo geral qual a importância dela. Produção de alimentos e bebidas. Quando você bebe seu iogurtezinho, lembra lá que tem uma bactéria envolvida.
Tá certo, pessoal? Decomposição. Imagine se tudo que morresse ficasse no meio e ninguém fosse decompor. Nós viveríamos aí num amontoado de coisas mortas. Produção de medicamento. Lembra da insulina? Né? Bactériazinhas fabricam ela. Digestão. Nós temos no nosso intestino bactériazinhas conhecidas como E. coli, a famosa coliforme fecal, que nos ajudam aí nos processos digestivos. No ciclo do nitrogênio, também assunto de outra aula, né, nós veremos a importância das bactérias fixadoras de nitrogênio e aquelas que causam doenças em seres humanos. Tá? Daqui a pouco a gente vai citar algumas doenças, né, só para conhecimento. Lembrando que uma doença bacteriana pode ser tratada com o uso de antibiótico. Doença viral não pode ser tratada com o uso de antibiótico. Tá certo? De modo também classificatório, nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. A bactéria gram-positiva, ela é aquela que se cora na metodologia gram. E a gram-negativa é aquela que não se cora na metodologia de gram. Basicamente, qual a diferença das duas? A gram-positiva, ela tem uma parede extremamente grossa. O que significa que quando eu coloco o corante atravessa a membrana e ele fica preso dentro da célula, né? Agora, quando eu tenho uma gram-negativa, a parede é espessa. Então, quando eu passo o corante e retiro essa segunda camada de lipídio, de membrana, o corante sai. Por isso ela é uma gram-negativa, ela não se cora. Qual a importância disso? A importância de saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa é para a confecção de antibiótico. Se você sabe que uma doença é causada por uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, você pode confeccionar um antibiótico específico para cada uma delas. Por isso que se você estiver aí nesse momento fazendo uso de algum antibiótico, pegue a bula, leia lá. Ele é eficiente para bactérias gram-positivas, gram-negativas ou ambas. Dá uma olhadinha que você vai encontrar isso por lá. Então tá aqui a diferença: espessura de parede gram-positiva, parede espessa, gram-negativa, parede curta. E aqui a diferença: gram-positiva, ela fica corada, roxinha, bonitinha. Gram-negativa, não se cora. Olha aqui, fica vermelhinha, rosadinha, não se cora, tá? Então, visualmente, essa é a diferença dos dois. E para a gente finalizar essa nossa aula sobre Reino Monera, ou melhor, finalizar a aula não, para a gente finalizar a primeira parte da aula, no que diz respeito às bactérias, nós podemos citar doenças que são causadas por elas. Botulismo, cólera, salmonelose, leptospirose, tétano, hanseníase, tuberculose, sífilis, gonorreia, meningite, pneumonia. Algumas. Outras tantas. Tá certo? Momento oportuno, teremos aqui uma aula que falará sobre as doenças bacterianas. Tá certo, pessoal? Se você quiser conviver com a bactéria no ambiente e quiser saber o que ela precisa para viver, temos aí nutriente, umidade, temperatura, pH, pressão osmótica e salinidade, pressão barométrica, atmosfera gasosa. Caso lá no futuro você se torne um microbiologista e comece a trabalhar com cultivo de micro-organismos em laboratório, saibam que essas condições são essenciais para você ter um bom resultado dentro da sua linha de pesquisa. Agora nós vivemos um momento extremamente importante que fez com que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, tomasse uma medida há alguns anos: a obrigatoriedade da venda de antibióticos mediante apresentação de receita médica. O uso indiscriminado de antibiótico seleciona cepas bacterianas mais resistentes àquele antibiótico, que vão se reproduzir. E isso, ao longo do tempo, pode fazer com que cada vez mais as bactérias se tornem imunes aos antibióticos que existem no mercado hoje. Dessa maneira, só tome antibiótico caso seja efetivamente necessário. Caso contrário, você estará favorecendo para o surgimento das superbugs, ou as bactérias super resistentes. Imagine se vivêssemos como vivíamos na Idade Média, quando as infecções bacterianas não tinham tratamento. Esse é o risco que corremos caso a gente continue fazendo uso exagerado de antibióticos. Fim das bactérias, começo das árqueas. A árquea é um outro organismo pertencente ao reino Monera. Vamos apenas citar algumas características. A primeira e principal: são organismos
extremófilos. O que significa isso? São organismos que vivem em condições extremas. Extremas para a gente. Termoacidófilas. Regiões termais com pH muito baixo. Halófilas. Regiões com muito sal, né? Tipo Mar Morto. Metanogênica. São aquelas que vivem no intestino, no sistema digestório dos ruminantes. Produzem metano, que acabam interferindo no efeito estufa, aumentando o aquecimento global. Então essas são as árqueas. Árquea de arqueologia, de coisa antiga, mas qual a relação? Nenhuma na prática, mas é para você lembrar que as árqueas vivem em condições que remetem à terra primitiva, árqueas. E as cianobactérias, olha que belezinha. Por isso o nome delas, cianobactérias, por conta da cor que elas têm. Lembrando que cada organismo desse é uma estrutura colonial, são sempre unicelulares. As cianobactérias são planctônicas, ou seja, elas vivem no mar, né? E possuem clorofila A e alguns outros pigmentos. Ou seja, elas são fotossintetizantes, mas a principal importância das cianobactérias é a presença do heterocisto, uma estrutura fixadora de nitrogênio para o ambiente marinho. Também estará presente isso nas nossas aulas de ciclos biogeoquímicos. Pessoal, fico por aqui nesse momento. Está aí a nossa primeira aula disponível no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado você nesse período de grande dificuldade que passamos. Com o passar do tempo, pretendo dar uma organizada aqui na minha estrutura, né, e quem sabe teremos cada vez coisas melhores para apresentar para os senhores. Tá ok? Um grande abraço, uma boa semana, aproveite bem. Tchau!